Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Engie Brasil, pessoal, e um mega dividendo que a Engie poderia pagar para os investidores. Esse dividendo, inclusive, poderia superar mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. A Engie, nos preços atuais, para quem está pensando a longo prazo, poderia distribuir mais de 32% de dividend yield. Fora um segredo que o mercado está escondendo aí dos investidores, que poderia fazer a Engie dobrar na cotação e continuar sendo uma empresa de altíssima qualidade para o médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre esse segredo. Mas antes de falarmos sobre a Engie, pessoal, e esses fatos inéditos, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira pública de ações do canal, eu não possuo nenhuma empresa do setor elétrico, principalmente a Engie, que é uma das maiores geradoras privadas, quando a gente coloca aqui no Brasil, tá? Mas eu vivo de olho no setor elétrico, porque eu acho um setor muito resiliente e, consequentemente, aparentando uma oportunidade de preço interessante, eu poderia sim colocá-lo na carteira. A Engie Brasil, o bom dela é que ela não tem risco político, né? Mas não somente por conta do risco político, pessoal, até porque tem muitas empresas privadas na bolsa que geram prejuízo, tá? Pega uma Auren, por exemplo, que acaba sendo privada, não tem o governo como acionista e é uma extrema destruição de valor para o acionista. Agora, olha a Engie que bonitinha, tá? Quando a gente pega aqui, ó, no longo prazo, perceba que o lucro líquido da empresa saltou dos seus 637 milhões de reais para essa faixa de 3,2 bilhões. E numa lupa de 10 anos, sabe o que significa? Um crescimento total, quando a gente pega aqui, ó, 3,22 e divide, né? Você coloca 3,2 bilhões e você divide por 637 milhões. Então a Engie Brasil em 10 anos cresceu seu lucro em 400%, isso aqui dá um crescimento de mais de 15% ao ano no seu lucro, na média, superou a inflação, deu de lavada no CDI e vários outros índices. E o que é a Engie, tá? Como que ela ganha dinheiro? A Engie é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico aqui do Brasil. Portanto, quando a gente pega a composição da receita líquida da Engie, perceba que ela é uma geradora, tá? 88% da receita é na parte de geração. Pablo, eu sou iniciante na bolsa. O que é geração, transmissão e distribuição? No setor elétrico existem 3 segmentos, tá? Tem geração, distribuição e transmissão. Os mais previsíveis, se não o mais previsível na realidade, é o setor de transmissão, porque ele ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Fora que ele é anticíclico, diferentemente de uma geradora, que acaba dependendo de riscos hidrológicos, questões climáticas, competição no que diz respeito ao preço de energia. Então perceba que as geradoras têm essa ciclicidade, mas quando a gente joga para longo prazo, são as que mais trazem oportunidade de preço. Justamente essa ciclicidade proporciona ao investidor comprar barato. Agora, se você não quer ciclicidade, eu recomendaria, claro, nada de recomendação de compra ou de venda, mas eu recomendo que você estude o setor de transmissão, porque é um setor ali mais previsível, né? Consequentemente, você não vai ter tanto trabalho. Por mais que a Engie atue na parte de transmissão, o que se sobrepõe na receita líquida é a parte de geração. Mesmo que seja uma empresa de geração, a qualidade da Engie, pessoal, é realmente impressionante. Perceba que mesmo com um cenário macroeconômico difícil aqui no Brasil, ela tem conseguido expandir tudo, tá? Pegando aqui o resultado do terceiro trimestre de 2025, a gente observa que a Engie teve sim crescimento no seu EBITDA, tá? Teve crescimento no lucro líquido, indicadores ESG continuam muito bons, tá? E a gente percebe que a qualidade da empresa continua a mesma coisa, ela vai reloginho, né? Crescendo, por mais que essa parte aqui de competição de preços na comercialização de energia venha atrapalhar um pouco, né? Que traz ali uma ciclicidade mais elevada, mas a Engie controla isso muito bem, fora que ela pretende expandir aí para os próximos anos. Claro, só tome cuidado com muitos investimentos, né? Porque às vezes muitos investimentos, para você que está esperando aí, ó, muitos dividendos, vai acabar ficando aí decepcionado. Só que, pessoal, a gente não olha só pelo dividendo, a gente olha pela qualidade. Será que Engie hoje, neste patamar de preço, valeria a pena? Olha, vou dar a minha opinião.
quando a gente pega, tá, o preço-lucro projetivo, eu não vou pegar o preço-lucro dos últimos 12 meses, primeiro a gente precisa tirar a taxa de crescimento. Quanto que a Engie cresce na média? No ano passado ela teve resultados extraordinários, então acaba não contando. Tirando esse lucro aqui extraordinário por alienação fiduciária, alienação de ativos, a gente vai olhar para o resultado operacional. Se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout, qual que é o payout médio da Engie, tá? O payout médio dos últimos anos aqui na empresa fica na faixa de 50% a 60%. Então, ó, se eu pegar 1 menos 50% e multiplicar pelo ROI, tá? Como é uma empresa que tem dívida, a gente precisa olhar para a ROIC. Então, se eu pegar 50%, ROIC médio da empresa fica de 17%. A Engie cresce a uma taxa de 8,5% ao ano na média. Então, vamos supor o seguinte, tá? De que com o lucro de 3,43 bilhões, para o ano seguinte ela cresça 8%, até um pouquinho mais, porque pode ser beneficiada com uma queda sazonal da taxa Selic. Então, ela poderia lucrar 3,7 bilhões, tá? Uma empresa de muita qualidade. Se eu pegar aqui, ó, a relação preço-lucro considerando para o ano seguinte, já até para 2028, colocando 4 bi de lucro, 35 bi dividido por 4, temos uma relação preço sobre lucro de 8. Perceba que a ação não estaria cara. Você entende como analisa essas empresas de qualidade? É diferente de uma empresa cíclica, né? Que você acaba analisando ali por outros indicadores. 8,7 fez lucro. Será que está barata, considerando para o longo prazo? Eu acredito que sim, tá? Porque se eu pegar aqui o PL médio da Engie, fica na faixa de 12. Então 12, tá? Dividido aqui, ó, por 8, temos um potencial de alta nas ações de mais de 50%. A Engie poderia trazer 50% para você em 3 anos. Isso aqui é uma boa rentabilidade. Só de valorização em 3 anos, você tem aí mais de 16% ao ano. Ah, Pablo, é juros simples. Mas se eu colocar nos juros compostos, não dá tanta diferença, tá? Então, por isso que eu já facilitei aqui 16% ao ano só de valorização. Somando a esse dividendo, ela pode trazer uns 17, 18% ao ano, já que a empresa estando cotada por 8 vezes e pagando um payout na faixa de 50%, ela poderia te pagar um yield de 6,2%. Então, somando aqui, ó, 6,2 mais 8,5 de crescimento e mais uma reaplicação, Engie no longuíssimo prazo poderia te trazer um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano. E detalhe que você conseguiria este retorno com qualidade, sem incumbir em tantos riscos. Fora que colocando aqui pela lupa do indicador do Buffett, valor intrínseco, que funciona muito para ações de altíssima qualidade como o Engie, a gente vai pegar o LPA. Ela lucra ali mais ou menos, né, 4 bilhões, colocando num crescimento futuro que a empresa pode ter lá na frente, tá? Se eu dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações de 1,14 bilhão, temos um LPA de 3,50. Quanto que ela cresce na média? 8, tá? Então, se a gente fizer a diferença aqui, ó, de 12 sobre 8, nós temos aí 4. Então, se eu pegar este LPA, Pablo, como tiro o LPA? Nossa, repete porque eu não consegui. Muito simples, pega o lucro líquido e divide pela quantidade de ações, tá? Consequentemente, você tem 3,50. 3,50 dividido por 4, o que nós temos aqui para a Engie? Um preço justo de R$ 87,00, colocando pela fórmula do valor intrínseco do Warren Buffett. Então aqui, ó, R$ 87,00 de preço justo e eu divido isso aqui por 31, nós temos um potencial de valorização de 182% nas cotações das ações. Fora que, pessoal, se a Engie continuar aí, ó, de qualidade, como ela está hoje, esse dividendo de R$10 por ação poderia sim ser atingido no longuíssimo prazo. Pablo, será que você não está sendo sensacionalista demais? Pessoal, não, tá? Se eu pegar aqui, ó, dividendos pagos, R$ 1,85 por ação. Então, se eu colocar aqui, ó, de que o lucro da Engie possa crescer para os 4 bi, esse dividendo pode ir para R$ 2,50. Se eu multiplicar isso aqui por 5, dá mais de R$10 por ação em 5 anos. Colocando aqui, ó, dividido pela cotação atual, você poderia estar comprando uma Engie com potencial de 40% de retorno somente de dividendos. E somado a esse potencial de alta nas ações, você teria em 5 anos, tá, o aproximado a 90% de rentabilidade. Você entende isso, pessoal? De que mesmo que o mercado trate a Engie como uma ação mais cara, ela não está cara a tal ponto de não valer a pena? Essa daqui, pelo menos, é a minha opinião. E a grande cereja no bolo é que se ela acertar a mão nesses investimentos, acabar não investindo demais, não se afundar, né, acabar não subindo tanto essa dívida, ela pode sim continuar tanto trazendo um crescimento interessante, como também, consequentemente, trazendo aí um dividendo razoável. Não espere explosão, tá? O pessoal, às vezes, que investe em Engie, que é aquela empresa que se multiplica em várias vezes. Se você quer ir, você vai para uma CEMIG, você vai para uma companhia energética de Brasília. Não é, pessoal. Pra gente que tem pouco capital, a Engie pode não fazer tanto sentido. Por exemplo, pra mim. Pra mim, a Engie não faz sentido, tá? Porque se eu for iniciar no setor elétrico, eu preciso de barganhas, de empresas que me tragam uma rentabilidade mais rápida, mais explosiva. Então, por isso que eu escolheria uma CEMIG, talvez escolheria uma companhia energética de Brasília, uma mais cíclica,
cíclica do setor. Agora, para quem tem muito dinheiro, para que incumbir em risco em cíclicas? Por que não focar já nas de qualidade? Então, para que você tenha um retorno sazonalmente um pouco menor, mas que te traga, sim, uma previsibilidade interessante no médio a longo prazo. Essa daqui, pelo menos, é a minha opinião com a Engie Brasil. Nossa, Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando agora, precisava de uma ajuda e pra mim que já sou investidor avançado, eu precisava de algo que me poupasse tempo, que eu não ficasse quebrando a minha cabeça aí no mercado todos os dias. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa aqui, ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é o quê? Totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também, pessoal, preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que eu encontro o link desta belezura porque eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e estará disponível aí na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E também, pessoal, não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. A parte de membros voltou com todo vapor e inclusive uma nova novidade. Eu coloquei aqui meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente gratuito para vocês. O meu curso que estava ali por R$ 2.097 para você ter 4 módulos de qualidade com muita imersão para ter acesso a todo o meu conhecimento. Ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, por apenas R$19,99 por mês. Você tem acesso a todo esse curso na parte de membros, fora também vídeos de qualidade que eu venho aí postando de tempos em tempos para vocês, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm a Engie Brasil. E, em particular, não possuo a Engie na carteira, portanto é uma ação que eu posso assim ficar de qualidade, entrando na minha carteira aqui para as ações best em qualidade no médio a longo prazo. As mais cíclicas, como o Banco do Brasil, Petrobras e Vale, eu vou aumentando posição. Então eu faço esse equilíbrio, tá? Ter 50% em ações de mais qualidade, sem tanta ciclicidade, e 50% em ações mais de commodities, para eu ter um crescimento mais elevado no meu patrimônio no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!